Neste vídeo vamos perceber qual é a principal diferença entre os dois modos que o software Verbo tem, o modo de edição e o modo de utilização. Vamos tentar perceber quais são as principais diferenças, como é que se entra num, como é que se entra noutro e para que é que servem estes dois modos. Bem, primeiro dizer-vos que estes dois modos só existem na versão Windows. Como o Verbo para Android não nos permite criar nem editar tabelas, então não tem modo de edição. No verbo para o Windows, quando nós clicamos no ícone do verbo ou pesquisamos por verbo na barra de pesquisas do computador, ele vai nos abrir logo em modo de edição. Não vai abrir com uma tabela, como vocês estão a ver aqui na imagem, vai abrir com uma tabela vazia, com as células vazias, mas o aspecto será este. E é aqui que nós vamos ver alguns ícones, algumas opções para criar novas tabelas ou editar as tabelas que já existem. Vamos ver ícones como guardar tabela, acrescentar linhas de células, colunas de células, apagar células, editar estilos. Ou seja, os ícones que nós basicamente precisamos para editar uma célula ou uma tabela irão estar visíveis no modo de edição. E quando queremos passar para o modo de edição, como é que nós fazemos? Podemos ir para, neste caso para o modo de utilização, podemos ir ao canto superior direito, tem lá uma pequena seta, um pequeno play, em que se nós clicamos aí, vamos entrar no modo de edição, no modo de utilização. Ou então também podemos carregar na tecla F5 do nosso teclado. Então, para que é que serve o modo de utilização? No fundo, o modo de utilização serve para pré-visualizar uma tabela, ou seja, imaginem que vocês criaram uma tabela ou uma atividade e querem testá-la, não é? Para ver se as hiperligações estão a correr tudo bem, para ver se a música que vocês puseram está a reproduzir. Bem, no fundo, querem experimentar para que não haja nenhum erro depois quando passarem a tabela para o utilizador. E aí utiliza-se o modo de utilização ou reprodução para percebermos e testarmos a tabela. Ou então, se quisermos passar a tabela para o utilizador, ele pode usar, se ele usar o verbo no Windows, pode usar este modo de utilização para utilizar a tabela. É aqui que nós podemos clicar nas células, que elas vão ser ouvidas, que vão passar para a barra de mensagens. No modo de edição isto não é possível, ok? Nós só conseguimos testar realmente as células no modo de utilização. Temos aqui um vídeo a ser usado o verbo no modo de utilização. Vestir ou seja, em que as células a falam. saia verde. Em que Eu quero vestir a saia verde. nós podemos ouvir a barra de mensagens, podemos apagar a barra de mensagens, ou seja, tudo isto é só possível no modo de utilização. No modo de edição, as células podem ser editadas ou criadas, mas não testadas. Outra maneira de nós irmos para o modo de utilização é irmos diretamente ao ficheiro na tabela, ok? E isto já pode ser na versão Windows ou na versão Android. Ou seja, na versão Android é muito fácil, só temos as tabelas, clicamos nelas e elas abrem logo em modo de utilização. No caso do computador Windows, podemos ir por aquele meio que vimos há bocadinho, ou seja, ir ao modo de edição e colocar naquele play ou na tecla F5, ou então podemos simplesmente ir ao ícone da tabela, que está guardada no computador, clicar duas vezes e ela abre o verbo em modo de utilização. Quando queremos sair do modo de utilização, seja do meio ou de outro, temos que carregar na tecla ESC do computador e ela automaticamente sai. Se for pelo primeiro meio que nós vimos há pouco, ela volta para o modo de edição. Se for por este meio, em que clicamos a partir do ficheiro da tabela, ela sai do verbo e vai diretamente para o ambiente de trabalho. Este último modo é especialmente interessante quando queremos usar, por exemplo, com uma criança e não queremos que a criança vá de todo para o modo de edição, para não estragar a tabela ou a atividade que fizemos, e por isso, estando neste modo, ela nunca consegue ir para o modo de edição. Outra questão que eu também vos quero dizer é que, se tiverem a tecla Caps Lock ligada no vosso computador, não vão conseguir sair do modo de utilização. Ou seja, por norma, saímos na tecla ESC e ele volta atrás. Neste caso, se tivermos a tecla Caps Lock ligada, não vamos conseguir. E porquê? Porque isto é um bloqueio de segurança. Lá está. Principalmente para as crianças, quando elas sabem como sair, até nem querem fazer aquela atividade ou não querem usar a tabela de comunicação e querem sair, e então elas, se perceberem que nós vamos à tecla ESC, elas vão começar a fazer igual,
mas um modo de segurança é clicarmos na tecla Caps Lock e assim a criança não consegue sair. Para voltarmos a sair, temos que clicar novamente na tecla Caps Lock e ela sai. Às vezes, acontece-nos, e a mim também me acontece imensas vezes, que é, estou a fazer uma tabela em maiúsculas, vou testá-la, ponho em modo de utilização e depois quero voltar para trás e não dá. E depois apercebo-me que tenho o Caps Lock ligado porque estava a usar maiúsculas. Por isso, não se esqueçam, desliguem sempre o Caps Lock sempre que quiserem voltar para trás. E assim, terminamos este vídeo que falamos dos dois modos de utilização e de edição do verbo